Hoje vamos então dar continuidade ao curso de biomateriais. A aula de hoje nós vamos tratar sobre a ortodontia. No decorrer da aula ficará muito mais claro o que é esse tipo de tratamento dentro da área de odontologia e trouxemos para a aula de hoje, convidamos para participar na aula de hoje, o Dr. Alexandre Galo Lopes. É dentista, formado pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, especialista em ortodontia, mestrado pela Uniaras em ortodontia, detentor da patente do sistema de brackets autoligáveis Easy Clip, sócio proprietário da Aditec do Brasil, da empresa Aditec do Brasil, fabricantes de produtos ortodônticos, que fica localizada na cidade de Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. Responsável pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e gostaria de dizer um pouco mais, que a empresa Aditec é uma das 4 empresas brasileiras que produz material para correção ortodôntica. Volto a dizer uma vez mais que esses detalhes ficarão bem esclarecidos, a exemplo das outras aulas, durante a aula. Queria lembrar uma vez mais, como tenho feito em todas as aulas, que um material, quando se torna um biomaterial, ou seja, vai estar em contato com um organismo vivo, é necessário que ele apresente biocompatibilidade, lembrando que biocompatibilidade está diretamente relacionada com a toxidez ou a toxicidade que esse material pode causar, e também deve apresentar biofuncionalidade. A biofuncionalidade é desenvolver adequadamente a função para o qual foi projetado. No caso da ortodontia, isso daí vai ser de grande importância no decorrer do tratamento. Queria lembrar também que os biomateriais para tratamentos ortodônticos, eles são colocados durante um determinado tempo. Então, a mesma rigidez que muitas vezes temos com o material que vai ficar continuamente no organismo, não necessariamente precisa ter a mesma rigidez os materiais que vão servir para os tratamentos ortodônticos. No entanto, ambos a gente tem que tomar os devidos cuidados em relação à biocompatibilidade e biofuncionalidade. Uma vez feito isso, então, gostaria de cumprimentar o Dr. Alexandre e logo em seguida colocar a questão o que significa um tratamento ortodôntico e quais as suas consequências, tratando ou não tratando. Acho que primeiro a consequência é não tratando, segundo a consequência é tratando. Professor Guastaldi, meu muito obrigado pelo seu convite. Quero agradecer a sua pessoa, um dos meus grandes mestres que eu tenho até hoje na minha carreira como ortodontista. Agradecer o pessoal do grupo de biomateriais do Instituto de Química de Araraquara. E é um grande prazer estar aqui falando um pouco de uma das nossas paixões, que são os biomateriais. Eu gostaria de estender a definição que o senhor colocou de biomateriais para o campo da ortodontia, onde nós encaramos biomateriais como qualquer substância que não seja uma droga, ou a combinação dessas substâncias podem ser de origem natural ou sintética. Elas vão ser usadas por um determinado período dentro da boca, certo? Como um todo, ou como parte de um sistema para tratar, no caso, aumentar ou complementar alguma perda de elementos dentais, ou substituir um tecido ou um órgão
que desempenhem essa função no corpo. Então, numa maneira global, dentro da nossa especialidade, hoje nós encaramos o tratamento ortodôntico como uma complementação de várias ciências dentro da odontologia. Muito bem. Então, gostaria que agora nós entrássemos no aspecto que diz respeito ao mau posicionamento dos dentes. Você poderia dar alguma informação inicialmente de ordem mais biológica e, logo em seguida, falar sobre o mau posicionamento e, de alguma maneira, ligar com a questão biológica e como que é o procedimento ou os procedimentos de tratamento. No caso da ortodontia, a etiologia dessas maloclusões ou a causa desse posicionamento fora do lugar dos dentes, elas podem ser classificadas em fatores etiológicos que são hereditários e congênitos, ou seja, a genética ela tem um papel muito importante na definição dessa maloclusão. Essa manifestação clínica dessa maloclusão, ela pode ser imediata, ou seja, a pessoa nasce com uma determinada deformidade, pode se transformar, em casos mais graves, posteriormente em síndromes. Tá? Então, a hereditariedade tem um papel muito importante, principalmente numa sociedade como a nossa, uma sociedade multirracial, onde ocorre uma miscigenação muito grande. O pai, a mãe, eles se casam, tem um filho, esse filho vai herdar o osso, a base óssea da mãe e os dentes do pai, que nem sempre são compatíveis em termos de tamanho para desempenhar aquela função mastigatória. Então nós podemos ter uma falta de espaço em razão da combinação genética dos pais, e isso daí vai acarretar essa maloclusão. Então o fator hereditário é o fator mais importante na determinação da etiologia dessa maloclusão, ou seja, na causa dessa maloclusão. Então o jovem foi lá, ele herda o tamanho e a forma dos dentes do pai ou da mãe. E a forma do maxilar da mãe, ela não é compatível com o tamanho de dentes que ele herdou do pai. Esse tipo de situação, esse tipo de hereditariedade, nós não temos controle, porque isso aí está na gestação, na combinação genética, antes do nascimento, que vai determinar esse tipo de maloclusão. O que você chama de maloclusão? A maloclusão é o que é a oclusão, propriamente dita? A oclusão é o engrenamento correto dos dentes. Nós temos, apesar dos nossos dentes, terem formas variadas e tamanhos diferentes, eles são encaixados de tal maneira para permitir uma função mastigatória adequada, para permitir a trituração do alimento. Uma vez que ocorre o mau posicionamento desses dentes, por alguma razão, primeiramente nós estamos analisando as causas hereditárias, ou seja, as causas genéticas. Essa mastigação, essa trituração do alimento, bem como a estética em função do posicionamento, vai ficar prejudicada, levando a uma disfunção do aparelho mastigatório. Uma vez dito isso, o que é que essa maloclusão causa no organismo de uma maneira geral? A maloclusão, ela estando relacionada com todos os músculos da cabeça e do pescoço, essas maloclusões podem levar a consequências mais sérias. Disfunções de articulação, como da articulação temporomandibular, a mastigação inadequada dos alimentos
E hoje, em razão do nosso convívio social, prejudicando também a parte estética. O convívio que as crianças ou que os adultos estão expostos hoje a todo momento em termos de relacionamento social pode ser prejudicado pelo mau posicionamento dos dentes. E o desenvolvimento dessa, vamos pegar primeiro na criança, dessa criança depois se transformando em adulto, tem consequência, a má oclusão tem consequência, por exemplo, vamos dizer, no crescimento, no desenvolvimento da... Certamente tem consequências e consequências graves. Se nós começarmos a analisar as causas da má oclusão, nós podemos entender que uma vez que o fator hereditário já foi um componente que determinou essa má oclusão, nós, como ortodontistas, vamos ter que corrigir essa situação na idade adequada. Pode ser durante a dentição de leite, durante a dentição mista, onde nós temos dentes de leite juntos com dentes permanentes, ou numa fase mais posterior, na adolescência ou na idade adulta. Isso daí tem que ser corrigido para que haja um desempenho correto dessa função mastigatória. Começando numa causa mais local, numa causa adquirida durante a formação da dentição decídua, ou seja, da dentição de leite, pode ocorrer a perda prematura de dentes decíduos. E isso daí vai influir na fonação, na deglutição, na mastigação e na estética do posicionamento dos dentes dessa criança. Deve ocorrer algum tipo de ação por parte do profissional, cirurgião, dentista ou ortodontista, para corrigir essa situação o mais cedo possível. Quando a gente perde um dente decíduo prematuramente, ocorre um rompimento do equilíbrio dentário. Isso daí pode ocorrer uma falta de espaço posterior, prejudica o posicionamento na erupção dos dentes permanentes e leva a uma série de fatores funcionais e disfunções em relação à fonação, ou seja, a criança não tendo os elementos dentais para apoiar a língua corretamente durante a fonação, durante a modulação dos sons, durante a deglutição e até mesmo com consequências na respiração, pode vir a prejudicar o desenvolvimento sistêmico dessa criança. O que você chama fonação? Então, a fonação é como a criança fala. Ela vai articular as palavras e o nosso sistema para a emissão de sons, ele é um conjunto de órgãos e dentro da cavidade bucal, principalmente a língua e os dentes, num bom posicionamento, vai fazer com que essa criança module esses sons de maneira correta. Ele colocou a língua no lugar errado, faltou um elemento dental, vai começar a escapar ar, ele não vai conseguir articular ou fazer a modulação desse som adequadamente. Muito bem. Agora eu passaria para um outro tipo de questão. É possível corrigir essas disfunções? Ou, usando aquele termo anterior, o mau posicionamento dos dentes, é possível corrigir? E se é possível, quais são as medidas que o profissional desta área de odontologia, que nós chamamos de ortodontia, ou o ortodontista, quais são as ações no sentido de fazer essa correção? E, se possível, eu gostaria que você relacionasse isso com a idade. Muito bem. Dentro das causas adquiridas gerais, a criança ela pode sofrer traumatismos dentais. Então, são elementos que são perdidos na dentição de leite ou na dentição decídua, para usar um termo mais técnico. E esses elementos, eles devem ser preservados. Aquele conceito que muitas pessoas ainda carregam, que o dente de leite não é importante, ele vai ser substituído, então ele não precisa ter tratado, é errôneo.
todo dente de leite deve ser tratado, ele deve ser muito bem tratado. A saúde bucal da criança, ela faz parte do bem-estar geral. Então, cáries que apareçam na dentição decídua, elas devem ser tratadas. Elementos elementos dentais decíduos, ou seja, aquele dentinho de leite que é perdido por trauma, por algum tipo de acidente, ele deve ser recolocado. Então, se você vai deixando acumular cáries, uma higiene inadequada, desde dos primórdios da dentição mista, isso daí vai acarretar consequências no bem-estar da criança e na dentição permanente que está por vir. Muito bem. Então, uma vez, imagino que esteja mais ou menos esclarecido essa questão, vamos passar a um segundo conjunto de questões, que é como corrigir esse mau posicionamento. Hoje nós temos protocolos já bem estabelecidos para tratar dentições de leite ou dentições decíduas, dentições mistas, onde a gente já consegue identificar alguns problemas. O padrão facial da criança, ele se estabelece por volta de 7, 8 anos de idade. Então, o que eu quero dizer para o padrão facial? Se a criança vai ter uma face longa, se ela vai ter uma face curta, ou se a face dela vai ser normal. Se ela vai se enquadrar dentro de um desses 3 tipos de padrão facial. O padrão de face curta é aquele padrão onde a musculatura da pessoa ela é muito forte, ela é muito potente. Então, a dimensão facial ela é mais larga do que comprida no sentido vertical. O padrão facial de face longa é ao contrário. A face é mais longa no sentido vertical do que no sentido horizontal. E o padrão mesiofacial é aquele que ele se encaixa no meio desses dois. É o padrão facial normal. Hoje, nós podemos classificar esses padrões faciais 20% face curta, 20% face longa e mais ou menos 60% a 70% dentro desse padrão de normalidade. Tá? Baseado nisso daí, nesse padrão facial, nesse padrão muscular, ocorre a definição da formação da arcada, do formato da arcada. Se, porventura, houver algum mau posicionamento dos dentes nessa formação, uma vez estabelecida a dentição de leite, nós temos como agir através de aparelhos ortopédicos. Na dentição mista hoje, ou seja, quando está misturado dente de leite e dente permanente, nós estamos tratando já com aparelhos fixos, em protocolos já consagrados para a correção desse mau posicionamento dos dentes. Lembre-se, a criança, se ela tem o dente muito para fora, ela vai ter dificuldade para respirar. Existe a interação social na escola que essa criança pode sofrer algum tipo de discriminação por ter os dentes fora de posição. Então, tudo isso daí vai ajudar no desenvolvimento psicossomático da criança e no bem-estar geral, uma vez que essas situações de má oclusão ou de mau posicionamento dos dentes são corrigidas. E como seria agora o processo de correção ortodôntica? O processo envolve aparelhos móveis, ou aparelhos ortopédicos, ou aparelhos fixos. Os aparelhos móveis, a grande desvantagem do aparelho móvel ou do aparelho ortopédico é que isso daí fica sob o controle da criança, dela usar ou não esse aparelho. O aparelho fixo, ele está colado ao dente, ele está fixo ao dente, fazendo aquela movimentação necessária. Então, o profissional tem o controle total, ele tem o domínio daquela correção que ele está planejando. E, normalmente, qual é o tempo médio de tratamento? Eu sei que a pergunta é extremamente aberta, mas
Se é que é possível dar uma... Hoje, quando nós identificamos algum tipo de problema durante a dentição mista, nós podemos realizar um tratamento ortodôntico em 2 etapas. Nós tratamos por volta de 6 a 12 meses, nessa fase da dentição decida ou dentição permanente, promovendo uma alteração que vá facilitar a erupção dos dentes permanentes, numa fase posterior, e depois, quando a dentição permanente estivesse completando na adolescência, nós levamos mais ou menos 18 a 24 meses para terminar esse tratamento. E no caso de já ser adulto, que hoje o que a gente observa é que muitos adultos estão sendo submetidos a esse tratamento de correção. Eu gostaria que também você desse uma ideia geral sobre esses procedimentos. Hoje, a procura de tratamento ortodôntico por parte dos adultos já representa uma faixa de 30% a 40% dos pacientes nos consultórios de ortodontia, nas clínicas de ortodontia. Existe uma gama variada de problemas que esses adultos, por alguma razão, não trataram na fase ideal, que é aquela fase de crescimento, é a fase que a criança está entrando na puberdade. E o adulto, como eu coloquei aqui no começo, ele tem um convívio social hoje, ele tem o sorriso, o bom posicionamento dos dentes faz parte da boa aparência, para ele conseguir uma boa colocação num trabalho, ele tem que ter a dentição em ordem, bem tratada, bem cuidada e esteticamente aceitável. Isso aí faz parte das nossas exigências sociais ou faz parte do que está aí fora hoje em termos de apresentação. Você tem alguns modelos para mostrar, em linhas gerais, como é feito um tratamento desse? Existem vários materiais que nós utilizamos em ortodontia para a fabricação dos brackets que vão fazer a correção. Toda essa correção, tanto na fase da criança, na dentição de leite, ela vai ser examinada, em primeiro lugar, pelo clínico geral e pelo odontopediatra. Eles têm conhecimento, eles acumulam conhecimento suficiente em ortodontia para poder indicar determinados casos para um especialista para a sua correção. Então, o objetivo do nosso tratamento, principalmente identificando o problema num estágio muito precoce, é reestabelecer essa oclusão normal, levando a esses benefícios físicos e psicossociais e recompor a estética desse paciente. Para fazer isso daí, nós vamos utilizar tipos diferentes de aparelhos, tipos diferentes de biomateriais que eu gostaria de mostrar numa fase posterior aqui do nosso bate-papo. Bom, o que pode ser observado é o seguinte, que na ortodontia, mas eu estenderia como biomateriais de uma maneira geral, dependendo do caso, são utilizados metais, plásticos, cerâmicas, materiais compósitos, que é uma mistura de 2 desses, e elastômeros. No caso específico da ortodontia, a utilização de metais, de elastômeros, plásticos também conhecido como polímeros. Na verdade, o termo científico é polímeros e os plásticos estão dentro dos polímeros. E também cerâmicas. Se você pudesse mostrar pelo menos um exemplo de cada um desses. Certo. Então vamos lá. O bracket mais comum utilizado hoje em qualquer tipo de tratamento ortodôntico são os brackets de metais. O bracket, ele é um suporte que vai aderido ao dente,
com uma determinada configuração geométrica, para que a gente possa inserir ou enganchar um arco, ou seja, um elemento que vai fazer a movimentação dental. Na realidade, esse bracket aderido ao dente, ele vai receber uma força e transmitir essa força ao dente para que ele se desloque para uma determinada posição. Muito bem. Tá certo? Então, hoje, os brackets mais comumente usados, eles são fabricados em metais, principalmente aço inox 174 PH, que é um aço inox cirúrgico, ou 316L. Dentro desse escopo de metais, dentro desses metais que nós utilizamos em ortodontia, eu vou destacar os mais importantes. Nós utilizamos também ligas de cobalto cromo, tanto para fazer acessórios dos brackets, como os arcos que irão realizar a movimentação dental, ligas de titânio, titânio molibdênio, níquel titânio, que é o material mais utilizado hoje dentro da ortodontia, que são materiais com memória de forma, e ligas de cobalto níquel, mais conhecida como eugiloy. Todos esses materiais compõem os metais, 99% dos metais utilizados dentro da ortodontia. No caso dos brackets, que nós estamos mostrando aqui de metais, nós temos os brackets convencionais, que são aqueles brackets que a borrachinha vai segurar o fio que vai fazer a movimentação dental ao bracket, e os brackets autoligáveis, que ele tem uma espécie de um mecanismo aqui que abre e fecha, expondo a canaleta onde vai ser inserido o fio. Nesse tipo de bracket, nós não precisamos usar as borrachinhas para prender o fio ao bracket, o arco ao bracket. A grande vantagem desse sistema, e é o sistema que tem mais crescido em termos de utilização hoje, é o baixo atrito, permitindo que nós, profissionais, possamos utilizar módulos de forças cada vez mais baixos para poder realizar a movimentação dental. Muito bem, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte: todos esses metais que são utilizados aqui no caso na ortodontia, como eu havia dito antes, tem que ter biocompatibilidade e, principalmente dentro da biocompatibilidade, não sofrer processos de corrosão. Lembrar que a boca é um ambiente bastante hostil, nós comemos ácidos, tem íons cloretos, sobretudo provenientes... Micro-organismos à vontade. Micro-organismos, é um ambiente bastante hostil. Esses metais não devem sofrer processo de corrosão pelo menos durante o período de tratamento. Continuando nos biomateriais utilizados aqui em ortodontia, nós vamos falar um pouquinho de elastômeros. Nós utilizamos, na maioria dos casos, dois tipos de elastômeros. O látex, ou seja, a borracha natural, ou poliuretanos. Aquela borrachinha utilizada para amarrar o arco ao bracket, ela é fabricada com um elastômero ou um poliuretano, certo? É um poliuretano de grau médico. Ele tem elasticidade e resistência suficiente para manter esse arco dentro do bracket. Ou em cadeias elásticas com uma determinada dureza, com poliuretanos de uma determinada dureza, para fechar espaços e ajudar como auxiliar na movimentação dos dentes. O problema do elastômero dentro da boca é que ele se deteriora. Ele é um material altamente poroso e acaba absorvendo todos os líquidos que tem na boca. Então, a vida útil de um elastômero dentro da boca, de um látex, uma borracha natural dentro da boca, ela é muito curta. Exige uma troca constante por parte do profissional para que esse material não venha a acumular colônias de bactérias que levem à produção de ácidos
que podem eventualmente manchar os dentes. Muito bem. Quanto aos plásticos, os plásticos hoje, eles começam a ser utilizados numa escala maior. Por hora, os plásticos que até então nós utilizamos em ortodontia, em sua grande maioria se referem aos acrílicos para a confecção dos aparelhos móveis, dos aparelhos ortopédicos. E hoje nós começamos a buscar novos materiais, principalmente os polímeros, como o professor havia explicado aqui, policarbonatos, para poder fabricar aparelhos para a movimentação dental. Então, hoje, um dos tratamentos mais utilizados em adultos, ele se compõe de uma plaquinha de polipropileno. Ela é flexível, bem flexível, para poder levar os dentes em sua posição. Então, a gente pode ver que ela se deforma e volta à sua posição original. Essas placas, elas têm módulos de força. A grande vantagem desse tipo de aparelho é a estética, porque uma vez colocado dentro da boca, ele desaparece e ajuda a realizar a correção dental. Durante o processo de mastigação, quando a pessoa está comendo, é retirado a placa? Ela tem que retirar a placa para higienização e para alimentação. Tá? Em plásticos de engenharia, hoje o grande grupo de material que nós utilizamos dentro da ortodontia, ou até mesmo implantodontia para fazer os cassetes de esterilização, é a polissulfona. Nós temos aqui um bracket, então, fabricado com um material desse grupo. Ele é totalmente cristalino. A desvantagem que ele tem em relação aos brackets de metal é a resistência. Esse aqui esse bracket aqui de compósito, ele é um bracket que tem uma vida útil muito menor do que o bracket de metal, então ele deve ser utilizado para correções onde a exigência de carga, onde as exigências mecânicas não sejam tão grandes. A grande vantagem dele é a estética, né? Principalmente hoje para o tratamento do adulto, que ele busca uma alternativa estética, esse bracket se serve muito bem para isso daí. No caso das cerâmicas, nós trabalhamos com dois tipos de cerâmica na ortodontia. A alúmina, 99,9%, com uma estrutura policristalina. Então, ele é um bracket também muito estético. E trabalhamos com alúmina monocristalina, que são as safiras. Esse bracket de safira é o bracket mais estético que nós temos para oferecer para o nosso paciente. No entanto, como todo material duro, e a safira ela tem uma dureza próxima do diamante, como todo material duro, ele é friável. E quando ele quebra, ele acaba se esfarelando dentro da boca. Friável, então, quer dizer frágil. Frágil. Então ele é muito frágil em resistência a cargas mecânicas a serem colocadas ou a esforços mecânicos produzidos pela mastigação a serem colocados sobre esses brackets. A grande vantagem é a característica estética que esses brackets possuem. Tem que lembrar que num processo de mastigação há um processo de deformação de toda a arcada. Uhum. Então, a possibilidade o material sendo frágil, de se romper, é muito comum. Para fazer a movimentação de todos esses dentes, o elemento que faz a movimentação, que transmite a força para os dentes, é um arco, como esse que eu estou mostrando aqui. Ele já tem uma pré-forma, e esse arco aqui, ele se deforma muito fácil. Você pode fazer qualquer tipo de deflexão
e ele fica, na temperatura ambiente, ele fica naquele formato que você produziu de deflexão. Uma vez que esse fio ele entra em contato, esse arco ele entra em contato com a temperatura da boca, ele volta à sua condição original. Né? Ele pode, então, sofrer uma deformação elástica, e uma vez que ele entra em contato com a temperatura corpórea, a temperatura bucal, ele vai retornar ao seu formato original. Ele tem uma memória. Ele tem uma memória de forma. Essas são as ligas de níquel-titânio, que hoje são as ligas mais utilizadas dentro da ortodontia. Quer dizer, a utilização de metais, essas ligas de memória de forma são ligas metálicas, elas têm a grande vantagem de transmitir força durante toda a sua aplicação. Enquanto que um material polimérico, o elastômero, ele vai se deformando. Ele se deforma permanentemente. Permanentemente. Essas ligas... Esse daqui você pode fazer uma deformação elástica dentro de um limite elástico muito grande. No entanto, esses materiais poliméricos, uma vez que você faz uma deformação além do seu limite flexural, do seu limite elástico, ele acaba sofrendo uma deformação plástica, não mais retornando à sua condição original. E eu queria voltar a uma questão aqui. Quando nós estamos pensando agora em tratamentos, não mais em criança, em adulto, qual é o tempo estimado de uma correção? É uma resposta difícil de ser dada em função da resposta biológica individual de cada paciente. Cada paciente tem uma resposta inflamatória àquele estímulo produzido pela correção ortodôntica. Nós falamos hoje com os nossos sistemas de diagnósticos ultramodernos, com tomografias, analisando a base óssea desse paciente, com forças levíssimas, aparelhos autoligáveis. Nós falamos num prazo de tratamento hoje entre 18 a 24 meses. A grande ferramenta que nós temos hoje para tratar um adulto, já que ele não quer se submeter a um tratamento que ele fique com o aparelho fixo durante 24 meses na boca, nós podemos tratar com os aparelhos estéticos ou os autoligáveis por um determinado período de tempo, 1 ano mais ou menos. Nós conseguimos já realizar 80% das movimentações mais complexas e depois terminar esse tratamento com os alinhadores, que são essas bandejinhas feitas com um material polimérico que vai complementar a correção iniciada pelos aparelhos fixos. Bom, uma vez colocado isso, como no mundo contemporâneo fala-se tanto em inovação, eu gostaria que, dentro da sua experiência, você falasse também um pouquinho dos tratamentos inovadores, não que esses que você já demonstrou não sejam, porque o material ele foi sendo desenvolvido. Se a gente observar, principalmente numa área dessa, a inovação ela é um processo contínuo. Mas o que eu quero dizer é um pouquinho mais do que isso. Qual que está sendo a evolução e previsibilidade? Previsibilidade quer dizer o seguinte: quanto que a gente consegue prever que um determinado tratamento vai dar bons resultados ou não. Então, recolocando a minha questão, na questão da inovação, eu gostaria que você desse uma ideia ou falasse um pouco sobre a evolução dos tratamentos, trazendo para eles a correção virtual. E o que é a correção virtual? Talvez até começasse por aí.
No nosso, eu acredito que a parte materiais, biomateriais, onde nós mais evoluímos dentro da especialidade de ortodontia foi no sistema de diagnóstico, foi no diagnóstico muito preciso que nós podemos fazer hoje com base nas novas tecnologias, principalmente com tomografias. Uma vez que nós temos acesso a tomografias computadorizadas, uma vez que nós temos acesso a escaneamentos das arcadas com altíssima resolução, nós podemos realizar um tratamento virtual. Nesse tratamento virtual, nós podemos estabelecer quais protocolos serão utilizados, quais os arcos com os módulos de forças específicos para aquela estrutura óssea do paciente, para poder produzir uma movimentação mais efetiva e mais rápida. Dentro desse quadro, a gente pode, com essa ferramenta, nós podemos planejar melhor o caso e ter uma ideia mais exata de quanto tempo esse tratamento vai durar. Não só isso, o prognóstico também de estabilidade daquele caso, com base no detalhamento, na riqueza de detalhes que uma tomografia traz hoje. Então você colocaria que tem um planejamento, um prognóstico e uma previsão do tratamento. Do tratamento. E do tempo. E do tempo de tratamento. A correção virtual hoje ela é muito precisa. Nós sabemos qual é a razão da movimentação dental. Uma vez que os dentes estão posicionados fora da sua posição ideal, a correção virtual ela tem a capacidade de mostrar qual é o tempo de tratamento que vai demandar cada estágio no planejamento do tratamento. A empresa que você representa, ela já tem essa preocupação, já está envolvido com esse tipo de tratamento? Trazendo sim, a correção virtual para dentro desse escopo de materiais que a gente costuma trabalhar. Há 4 anos atrás, nós começamos esse projeto de ortodontia digital comprando uma impressora 3D de altíssima resolução, juntamente com um scanner de altíssima resolução. Então, hoje, o paciente ele pode submeter toda a documentação ortodôntica que ele fez online, ele vai lá no computador, manda isso daí lá para a empresa, nós temos condição de gerar a correção virtual para esse paciente, mandar isso daí de volta para o dentista através da internet, e aí, então, o dentista poder mostrar para o paciente como esse tratamento será desenvolvido, quais serão as fases desse tratamento e um tempo bem aproximado, um tempo bem próximo do planejado, do executado, daquilo que vai durar o tratamento. Queria detalhar novamente. Então, o paciente procura um clínico geral? Ele procura um especialista, um ortodontista. Ah, um ortodontista. Ele procura um ortodontista. E qual é as etapas? O ortodontista vai fazer um diagnóstico dentro do seu consultório. A partir daí, ele pede uma documentação ortodôntica num centro de documentação ortodôntica. O que é essa documentação? A documentação, hoje, ela é composta por uma radiografia panorâmica, por uma radiografia cefalométrica, em alguns casos, pela tomografia, pela moldagem do paciente, que vai gerar um modelo em gesso. Através desse modelo, nós podemos escaneá-lo e fazer a correção digital, ou esses próprios centros de documentação hoje fornecem serviços de escaneamento da boca. Sabe aquela massa que você colocava na boca, que dava ânsia na hora de moldar? Hoje não precisa mais disso daí. Hoje existe uma câmera, uma microcâmera de vídeo, é colocado dentro da sua boca, faz a leitura da topografia
do relevo dental, e esse arquivo ele é enviado para o nosso centro de correção virtual e a gente faz, baseado nesse escaneamento, a correção virtual. Faz o planejamento e a... O planejamento e a correção virtual do caso. Então a gente está associando aquela tomografia, aquela radiografia que nos dá uma riqueza de detalhes muito grande, porque agora nós passamos a trabalhar num ambiente tridimensional, num ambiente 3D, para realizar um planejamento, para fazer um planejamento muito detalhado e poder ser mostrado isso daí para o cliente, como é que vai se desenvolver essa correção. Isso daí era uma ferramenta que nós não tínhamos antes. Né? Há 4, 5 anos atrás, isso daí não era disponibilizado da maneira como está sendo disponibilizado hoje. Você diria que o grande avanço, eu poderia entrar na questão do desenvolvimento desses softwares, mas eu não quero ir por aí. Eu quero perguntar o seguinte: você diria que esses grandes avanços se deram de 5 anos para cá, um pouquinho mais? A primeira vez que eu vi que nós fizemos um escaneamento de um modelo de gesso para construir uma prótese em cima dele, isso aí foi desenvolvido lá na empresa. Nós fomos buscar algumas soluções fora daqui, principalmente na parte de escaneamento. Nós construímos uma prótese de 3 elementos, sem fazer a moldagem do paciente. E essa prótese, ela foi, nós usinamos em cera e fizemos a fundição daquele padrão de cera, transformando em metal. Aquilo ali a gente viu que o futuro da odontologia estava caminhando para esse segmento, que é o que a gente chama hoje de segmento CAD/CAM. Então a pessoa vai lá, gera um arquivo eletrônico do relevo, da topografia, do preparo dos dentes, ou até da dentição, para depois fazer uma correção ortodôntica virtual, e a partir daí gera elementos protéticos ou gera aqueles alinhadores invisíveis para levar o dente na sua posição normal, na sua posição ideal. Então, uma última pergunta, que é o que sempre todo mundo quer saber. O preço desses tratamentos, eles caíram, aumentaram? Ou é possível fazer também a previsão se vai diminuir? E essa é uma grande ferramenta para o profissional, porque agora ele tem condições, através no mundo virtual, através de uma tecnologia virtual, ele traz isso daí para o mundo real, sendo muito preciso na cobrança dos seus serviços. Ele podendo mostrar para o paciente o porquê essa reconstrução, essa reabilitação vai custar o que vai custar. Ele pode determinar isso aí com precisão. A gente pode gerar elementos de cerâmica, a gente pode gerar elementos em metal e depois fazer a aplicação cerâmica em cima desses elementos de metais. Tudo isso, há 10 anos atrás, era impossível de se pensar, né? Hoje nós já estamos chegando numa fase dentro da ortodontia, nós estamos imprimindo o bracket em 3D, customizado. Então a pessoa vai lá, de acordo com a anatomia dos dentes do paciente, a gente gera um bracket específico para aquele paciente, customizado para aquele paciente, juntamente com o conjunto de arcos que vai ser utilizado no tratamento ortodôntico. Então é um mundo novo que se descortina na nossa frente, o preço tem abaixado, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia, ela é cara no começo e depois ela começa a se popularizar. Nós estamos entrando nessa fase onde mais e mais sistemas CAD/CAM estão sendo disponibilizados para os profissionais. Os próprios profissionais estão comprando esses sistemas de CAD/CAM para poder oferecer aos seus clientes. Então é um tempo novo que nós estamos vivendo dentro da ortodontia, mas como o senhor falou, nada começou agora. Isso daí
um trabalho, é uma pesquisa que já vem se desenvolvendo há décadas, né? Eu já escuto falar de sistemas CAD/CAM em odontologia desde a década de 80, quando eu saí da faculdade. Exatamente. Quando eu saí da faculdade, eu já comecei a tomar conhecimento desses sistemas aí. E hoje chegou. Muito bem. Eu agradeço então ao doutor Alexandre e gostaria de já deixar um convite para fazermos uma outra aula no ano que vem sobre a evolução do tratamento, mas aí nós vamos nos focalizar muito mais na correção virtual. Potencialidades e limitações e preços. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao professor Guastaldi pelo convite, pela oportunidade. Obrigado ao grupo de biomateriais do Instituto de Química de Araraquara e aqui estarei sempre à disposição quando for necessário. Muito obrigado.